A paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal, eu sou o pastor Éder e eu quero te ajudar com relação a um assunto, a uma problemática muito séria, muito grave que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Inclusive, eu tentei ajudar uma pessoa com relação a isso, até ajudei até certo ponto e eu quero continuar ajudando essa pessoa que tem passado por sérios problemas com relação a este assunto deste vídeo, que é obsessão, uma mente escravizada. A obsessão, ela escraviza realmente a mente das pessoas. Você já parou para imaginar o porquê os jovens de hoje estão se cortando o braço com lâminas, cortando, se esfacelando? Você já imaginou por que certas pessoas cometem muitas atrocidades, de tanto que certas ideias fixas permanecem em suas mentes, batendo ali na tecla dia e noite para que a pessoa venha cometer determinados atos? Eu sei da história de um jardineiro que era muito conhecido de uma família, ele trabalhava anos na casa de uma família, ele era considerado até mesmo parte daquela família, mas de repente, em determinado dia, aquele homem comete uma atrocidade muito grande, ele estupra a filha menor daquele casal, uma menina de 12 anos, entre 12 e 13 anos, e enterra no mesmo quintal da casa onde ele trabalhava. Olha só, como um homem que não mostrava nenhum traço de psicopatia, nenhum traço dessa natureza de ato que ele cometeu, pode, depois de anos, cometer um ato desse. Logicamente que algo foi trabalhado dentro do coração dele, algo foi trabalhado na mente dele. Também sei da história de um bancário que deu um golpe no banco e roubou uma grande quantia no banco. Sendo descoberto, logicamente, parou nas páginas policiais pelo seu crime. A família muito bem conceituada, bem de vida, ele não tinha necessidade de dar aquele golpe, aplicar aquele golpe no banco, porque eles eram de uma classe social bastante alta financeiramente, né? E a família ficou tão envergonhada que acabou mudando da cidade e nunca mais foi vista. De tanta vergonha que passou devido a um dos seus integrantes de sua família ter cometido aquele ato criminoso. Também conheci um rapaz totalmente pervertido no sentido mental, escravizado mentalmente por sexo, a ponto de ter destruído, chegou ao ponto de destruir seu próprio casamento através do divórcio, destruiu seu casamento, perdeu o emprego e hoje está numa situação lastimável. Nem sei mais, nunca mais o encontrei, nem sei como. Trabalhava no mesmo local que eu, no mesmo jornal onde eu trabalho, nem sei mais como está a situação dele. Espero tenha resolvido a situação dele. Isso aí são casos de obsessão. Casos de obsessão. E eu sei muito bem o que você pode estar pensando nesse momento, mas pastor Éder, então a culpa não é dessas pessoas, a culpa então é do diabo. Calma aí, cada pessoa tem a sua responsabilidade. Nós não somos obrigados a nos submeter a obsessão nenhuma. Aqui entra a nossa responsabilidade. Mas para que você compreenda esse assunto, eu gostaria que você me acompanhasse, talvez até dê continuidade ao vídeo com relação a este assunto. Muito provavelmente eu vou dar continuidade a este assunto de modo diferenciado para que as pessoas compreendam a gravidade disso e como se libertar desse tipo de coisa. Como se libertar desse tipo de coisa. A obsessão é algo muito sério, é algo muito grave. Através da obsessão, muitos casais têm sido destruídos. Através da obsessão, muitos assassinatos têm ocorrido. Muitas suspeitas indevidas têm causado tragédias no meio de amizades, no meio da família, devido à obsessão. Aquele pensamento fixo na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue se libertar daquele pensamento, até que acaba cometendo um ato louco na vida dela. Muitos jovens hoje, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, de uma grande pressão, uma era totalmente contraditória, não tem suportado, esses jovens não têm suportado tais pressões e têm se entregado, têm sido vítimas fáceis, presas fáceis de Satanás na mente desses jovens, fazendo com que venham se suicidar, fazendo com que venham cometer loucuras, se transformando em verdadeiros monstros, muitas vezes falando. Bom, a obsessão significa persistência involuntária de uma ideia na mente. Olha só, persistência involuntária, ou seja, não é a pessoa que está pensando. Vamos começar a analisar por aqui. Por aqui, não é a pessoa que está tendo aqueles pensamentos ou tendo desejo de pensar da forma como está pensando. É uma persistência involuntária. Não faz parte da vontade da pessoa ser involuntária. Então, é uma persistência involuntária de uma ideia na mente, é uma ideia fixa na mente da pessoa. Como você descobre que você está debaixo de obsessão? Quando você nota que aqueles pensamentos que você
que está ocorrendo no seu pensamento, que está existindo, passando pela sua mente, não é da tua vontade. Você não tem vontade de pensar naquilo que você está pensando. Então, essa é a prova de que tais pensamentos não são teus. Tais pensamentos são de espíritos trevosos que estão trabalhando na sua mente. Ora, se eu tenho uma ideia fixa da qual eu não tenho prazer, na qual não tenho prazer e eu quero me libertar daqueles pensamentos, significa que aqueles pensamentos não são meus. Significa que não sou eu que estou pensando aquele tipo de coisa, são pensamentos que estão penetrando na minha mente. E se estão penetrando na minha mente, tem um objetivo, quer me levar para algum lugar, quer me levar a fazer alguma coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos. Você sabe que os pensamentos não são seus porque pelo simples fato de você não querer pensar neles. Pelo simples fato de você não querer pensar neles. Mas você acaba pensando. Então, não confunda, porque o objetivo primário da obsessão é fazer com que você acredite que os pensamentos que estão passando na sua cabeça são seus, te pertencem. Aquele jardineiro que estuprou e assassinou a filha daquele casal, depois de anos trabalhando naquela família, com certeza a mente dele foi trabalhada. As coisas não acontecem da noite para o dia. Um ladrão, ele não rouba a primeira casa que ele bate o olho, ele estuda aquela casa, passa-se pela cabeça dele várias e várias vezes, até que ele não resiste, vai lá e rouba. A pessoa, como no caso desse jardineiro, com certeza, ele cobiçava aquela menina, mas de onde veio aquela cobiça? Certo que havia talvez uma falha de caráter nele, logicamente não podemos negligenciar esse tipo de coisa também, mas estou falando aqui a respeito da obsessão que leva um ser humano bem conceituado, como no caso daquele bancário, que não tinha necessidade de dinheiro, a família dele já era abastada, era de classe média alta. O que levaria a pessoa a cometer aquele tipo de coisa? Por que certas pessoas não conseguem se libertar de determinados vícios? Por que certas pessoas rolam na cama para lá e para cá, não conseguem se libertar de determinados pensamentos, por mais que ela queira, a ponto de essas pessoas terem de buscar ajudas psiquiátricas para tratar do seu caso? Obsessão espiritual. Obsessão espiritual, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Não são poucas as pessoas que estão passando por esse tipo de problema. E você, se está passando esse tipo de problema, eu gostaria até que você deixasse comentários aqui, ó, para que eu possa te ajudar. E eu gostaria muito que você continuasse acompanhando esse... Talvez eu vou fazer até uma série de vídeos a respeito de vários pontos da obsessão, porque eu não entrei nem aqui no mecanismo ainda de como isso ocorre dentro da mente das pessoas, porque não é somente dizer aqui que há infiltração de pensamentos que não são nossos e pronto, está explicado. Não, existe um porquê, existe uma razão, existe uma causa da obsessão, existe um mecanismo todo envolvido por trás de uma obsessão que você precisa compreender. Você precisa conhecer esse mecanismo para que você possa ser liberto. Não foi isso que Jesus falou em João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará? Pois é, estou aqui para procurar te ajudar com relação às verdades que você precisa conhecer com relação à obsessão. Este primeiro vídeo aqui é apenas uma introdução com relação a isso. Se você tiver interesse, você vai me acompanhar nos outros vídeos com relação a este mesmo assunto, que eu vou tratar deste mesmo assunto, sobre os mecanismos, como funciona a obsessão. Não são poucas, como eu falei, as pessoas que estão escravizadas em suas próprias mentes. Não são poucas. E tem solução, pastor Éder? Tem solução sim. Nós não somos obrigados, nenhum ser humano é obrigado a se submeter àquilo que ele não quer que seja submetido. Nenhum ser humano é obrigado a ser escravizado por aquilo que o está escravizando. Nenhum ser humano é obrigado a ficar preso por coisa alguma. Eu quero que primeiramente você tenha isso em sua mente. Você não é obrigado a ficar preso por coisa alguma. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser livre, para ser dono, abaixo de Deus, dono da sua própria vida. A mente que Deus te deu é para você governá-la e não para a sua mente ser governada, seja por uma pessoa, seja por um demônio, seja por espíritos trevosos, seja pelo que for. Você nasceu para governar. Governar, é lógico, dentro das diretrizes de Deus. Não vai fazer aí como os ateus que querem viver uma vida independente de Deus, sendo senhores de si mesmos, quando na verdade acabam caminhando caminhando para os braços abertos das próprias trevas nesse sistema corrompido deles.
Não, nós nascemos para sermos livres em Cristo Jesus, dentro das diretrizes que Ele tem para cada um de nós. Amém? Eu vou parar por aqui o vídeo, porque eu não quero fazer muito extenso o vídeo, mas eu vou dar continuidade a este assunto. Se é um assunto do seu interesse, me acompanhe, porque muitas coisas boas vão vir aqui para o seu entendimento, para que você compreenda como é o mecanismo, como acontece esse tipo de coisa. Eu fui uma pessoa, como eu falei em determinado vídeo, fui uma pessoa que eu conversava com os espíritos, eu via os espíritos, eu era uma pessoa obsediada, eu sei muito bem do que eu estou falando, eu sei muito bem do que eu estou falando. Coisas horríveis aconteciam na minha vida e graças a Deus me libertei disso, mas me libertei pelo conhecimento da verdade e espero que você também seja liberto pelo conhecimento da verdade. Está dentro da tua responsabilidade, do seu querer em buscar ajuda. Tá bom? Então me aguarde para os próximos vídeos que estarei falando mais diretamente sobre os mecanismos, como que é o trabalhar das trevas dentro da mente da pessoa, por que ele faz o que faz e da forma como faz, e você vai compreender. A Bíblia fala em João 8,32. Repito, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade de Deus que vai te libertar dessas obsessões. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente e coisas maravilhosas, uma vida maravilhosa Deus tem para você. Não esqueça disso. Fiquem com Deus.